A partir de agora, vocês mergulham no tempo comigo para acompanhar, no silêncio desses vales de montanhas aqui nas Minas Gerais, uma das mais fantásticas e enigmáticas histórias que Minas guarda. Por essas terras, num século passado, um homem muito poderoso, que nasceu em Estocolmo, ganhou fama, poder e dinheiro. Afinal, naquele século, 1800, quem detinha o poder político de qualquer cargo, engraçado, hoje é a mesma coisa. Mas naquela época era muito mais. E eu vim buscar o mistério, dois grandes mistérios. O mistério de uma máquina de fazer dinheiro e o mistério se um homem realmente naquela época morreu ou forjou a própria morte. Ele residia exatamente nessa propriedade. Era dono, naquela época, de mais de 50 alqueires de terra. Um poder valiosíssimo. Naquela época a terra valia muito. Ainda prevalecia no Brasil, claro, a escravidão. Nesse local, há dois cemitérios, dos escravos e das crianças mortas, e também o local onde esse grande personagem, que hoje eu vim resgatar e contar a história dele, a história de um conde, a história de Lourenço Westing. A história desse homem se mistura a um dos grandes mistérios das Minas Gerais. A história desse poderoso homem que viveu exatamente aqui. Eu estou na propriedade que pertenceu a ele. Ele foi o primeiro cônsul da Suécia e da Noruega no Brasil. Tinha muito poder. Veio para cá com o apoio do governo estrangeiro e também da própria Noruega. Veio para abrilhantar os negócios e estreitar os caminhos financeiros entre os dois países. Afinal, o Brasil despontava naquela época na sua grande economia agrícola e também industrial. Disseram, olha, o Brasil é um caminho muito rico para nós termos um estreitamento, uma aliança política para, quem sabe, extrair do Brasil terras, mão de obra, porque a escravidão na época aqui era muito intensa e extremamente barata. Mas a história dele é uma coisa impressionante. Quando eu comecei a estudar a história de Lourenço Westing, pode ter sido o primeiro grande conto da história envolvendo o golpe no Brasil. O Brasil já começava a ser explorado. O Brasil já começava a ser cercado por estrangeiros naquela época, que de olho em terras ricas, via aqui no nosso país a chance de se tornarem milionários. Lourenço Westing mantinha amizades muito fortes. Era uma pessoa extremamente solitária. Não gostava de visitas, tinha poucos amigos, mas era um homem que mandava muito. O conde Westing se isolou completamente. As ruínas da casa dele, elas estão aqui, vocês vão ver. O cemitério dos escravos e aquela árvore, o cemitério lá em cima, onde ele estaria realmente enterrado. Ele era uma pessoa enigmática, estranha, tinha poucos amigos, não era uma pessoa de bom relacionamento, mas os poucos amigos que tinha, ele detinha o poder com esses poderosos. No chicote, Chico, aquele homem pode nos ajudar. A família dele, depois da morte
A fazenda foi abandonada por volta de 1900. O conde morreu. Existem 3 prováveis hipóteses para a morte do conde da Noruega e da Suécia no Brasil, Lourenço Esten, que teria dado um golpe e teria tido uma máquina de dinheiro. Essa máquina de dinheiro teria sido jogada fora, teria sido abandonada e jogada num riacho. Aliás, muita gente procurou essa máquina de cunhar moedas falsas. Dizem que essa máquina, inclusive, deve estar por aqui. O conde morreu, ficou muito doente, passou décadas doente, décadas, e viveu aqui isolado e até fugido da época da investigação do governo brasileiro, que apontava ele como um golpista. Ficou isolado aqui, ninguém entrava. 3 prováveis causas da morte. Que ele teria vindo aqui se cuidar, porque estava tuberculoso. Essa região era uma região fria para tuberculose, o tratamento era bom. Que teria vindo aqui para investir em gados. Quando morreu, suspeitaram que tinha uma cruz de bronze. Exatamente uma cruz de bronze que eu vou mostrar para vocês. Tem até aqui o livro conta até aqui, ó. Conforme a lenda, neste local o cônsul teria jogado a máquina de cunhar moedas falsificadas. É uma cachoeira que nós vamos tentar chegar até ela. Inclusive tinha uma cruz que misteriosamente desapareceu. Uma cruz de bronze que tinha sobre a cova dele, com o nome dele. Só que essa cruz desapareceu, ninguém sabe. Ninguém. Aliás, foi um pedido dele, uma ordem. Ele teria morrido nos braços do filho, que na época tinha 13 anos de idade. Dizem que esse local é mal assombrado, que ele estaria ainda por essas terras. Muita gente morta aqui, enterrada, nesse cemitério. Mas também que o conde teria forjado, porque falaram que ele teria se matado. Tem a história. O que eu sei a respeito é que meu pai falava, né? Então, inclusive, muitas pessoas vinham até a propriedade do meu pai, que é poucos quilômetros aqui, pedir para escavar, para achar esse bendito pote de ouro e essa máquina que ele teria feito, cunhado moedas. Era uma máquina para fazer moeda. Fazer moeda. E ele teria enterrado essas moedas ou no cemitério ou ao redor da casa. Que nós vamos verificar. E teria jogado a máquina na cachoeira. Só um minuto. Lá em cima tem um cemitério. Tem um cemitério. Mas ele teria sido enterrado onde? Lá no cemitério tinha a lápide dele com a cruz. Até pouco tempo estava lá. Ela foi tentado um roubo em cima dela e dinamitaram. Ela era fundida com estanho ou chumbo num bloco de pedra. Foi dinamitada essa pedra e ela foi roubada, mas foi arrecadada pelo rapaz que tomava conta da propriedade e levada para Poço Fundo. Daí, até agora, nós não conseguimos descobrir aonde que era o paradeiro dela. Quais são os mistérios dessa fazenda? É o que o pessoal conta, né? Que teve caso de mal assombrado, que ele aparecia por causa de ter muito escravo, mas isso tudo é lenda, né? Mas o fato é que ele não chegou a terminar a casa, segundo meu pai. Ele veio com o escravo aí e desapareceu com o suicídio, o provável suicídio dele, ele desapareceu e não deixou descendente ou coisa assim que possa contar essa história, né? Nós vamos entrar onde agora? Vamos entrar aqui e ver se conseguimos chegar. É até a residência dele, é isso? Bem, olha, peço meu auxiliar, por favor, aqui. Só peço que o senhor vá devagar. Você vê que ele vai ter que... É realmente uma mata fechada. Para que você entenda, ele se refugiou aqui. Na verdade, essa fazenda... Eu peço para o senhor ir mais devagar, por favor, para me acompanhar aqui, por favor. Ele se refugiou nessa fazenda.
E aqui, nesse local, ele teria trazido uma máquina onde falsificava moedas, né? Onde ele falsificava moedas. Já deu para ver uma aranha aqui, ó. E dá grande ainda, viu? E dá grande. Então, há muito cuidado, porque a gente percebe que é uma mata bem realmente fechada. Então, para ter cobra, essas coisas aqui é muito fácil. E vocês vão ver agora uma coisa impressionante. A casa que ele teria começado a construir, ele pediu em testamento que queria ser sepultado aqui. A informação que nós temos é que, na época, a transação de um cônsul, o papel de um cônsul, na época, era realmente trazer informações lá para a Noruega, para a Suécia, do Brasil. O que o Brasil estava investindo, como estava ganhando dinheiro, onde é que estava tendo esse dinheiro no Brasil, qual situação aqui era mais rentável. Diferente de hoje, do papel de um cônsul de hoje, que é um papel diplomático, da participação amigável e também econômica e diplomática entre países. Naquela época era diferente. E esse cônsul foi acusado de dar um golpe e tentar lesar o governo brasileiro. Aí ele veio para cá. Consigo trouxe essa máquina, teria essa máquina, que ele teria enterrado essa máquina de cunhar moedas falsas, ou teria enterrado aqui, ou jogado numa cachoeira, que se o tempo ajudar, que está fechando aqui, nós vamos chegar até lá. Gente, olha isso, vocês estão vendo inclusive a janela aqui, ó. Isso aí, as paredes, após o primeiro pavimento da casa propriamente dita, era taipa, barro amassado e socado inclusive, era de broca, assim, por uma tábua. Eu cheguei a ver pés de crianças ou de pessoas mais menores, que socado com o pé. Eu socava assim, punha o barro. Tipo, o mesmo processo de concreto, só que era com terra e capim picado. Aqui você vê agora aqui, meu câmera baixa, tá vendo a janela aqui? É uma janela. É como se, quer ver, deixa ele tentar abrir, dá licença, Chico. Dá licença para ele que ele vai tentar e tem que ser assim. Ah, isso. Melhorou muito. A gente tá contando com a ajuda dele, que está sendo fundamental, mas veja só agora, quer ver? Essa aqui, a residência do Conde Westling. O homem que se tornou um inimigo político do Brasil, se refugiou, aqui falsificaria moedas, era dono dessa mega terra que nós estamos, e ele construiu, na verdade, um verdadeiro... Agora sim, olha aqui, ó, olha as ruínas da casa do Conde. E as histórias que se conta, que se ouve por aqui, dessas verdadeiras lendas, é que ele ainda estaria aqui. Onde está esse pote de ouro? Teria forjado a própria morte? E essa máquina, ele era uma pessoa que não acreditava em ninguém. Eu li sobre a história dele. Era uma pessoa que não passava... Olha aqui, ó. Eu estou colocando a mão na história do Brasil. Imagine essas pedras, olha o tamanho dessas pedras, trazidas na época por escravos. Trazida na época por escravos. Deus, hein? Continuamos aqui a nossa caminhada aqui. Ó, vamos tomar cuidado aqui, gente. É só espinho, hein? Ah, se encostar dói muito. Vem comigo aqui. Eu peço pro senhor ficar bem perto aqui, ó. Ah, que o senhor é o nosso... Onde que a gente entra pela casa ou como? Vamos entrar isso aqui, a entrada da casa é na parte... Ó, vai começar a chover. Nós vamos entrar no... Vamos acelerar. Ó, isso aqui tinha aqui era o departamento, aqui tinha um muro, certo? Aonde ficavam os escravos, era a senzala. Era nesse aí, ó, tem o resto de construção, certo? Aí, tem resto de parede aí que era a senzala. Nosso câmera vai buscar agora aí. Deixa eu ver agora aqui. E para complicar, não tem como voltar agora. Realmente você vê que era uma grande casa. E as construções na época eram tão fortes, tão edificadas, que você vê que não caiu. Que nada, inclusive tem muitas delas, ó,
com caibro, com madeira. Essa madeira, você imagina que ela está aí há mais de 100 anos. Nós estamos agora dentro aqui da casa. E é só assim para entrar, não tem jeito. Vamos entrar dentro da residência. Ele teria morado então nesse local por alguns anos. Em cima. Meu Deus. Esse é o porão, era aqui, é frequentado pelos escravos. Aqui? Tá. Então estaríamos quase que na senzala aqui também. É, isso aqui fazia parte do cômodo. Inclusive no cômodo adjacente ali, existia, tem testemunha que chegou a ver os grilhões, né, de prender os escravos. Ali? Ali. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Vem cá, só consegue abrir aqui pra mim, ó? Tem que passar? Não, olha isso aqui. Olha essa madeira. Essa madeira tem mais de 100 anos. Acredite isso que essa madeira, olha como que era a construção. Olha só. Isso é canjarana, ou é cedro. A madeira mais poderosa que tem. É, cedro, jacarandá, canjarana Nem e... existe mais isso. Olha isso, a grossura dessa madeira e como eles faziam. E pedra, você vê aqui, ó, vai vendo aqui, ó. Pedra sobre pedra. Tudo isso, o conde que detinha esse poder e com os escravos. E com os escravos, aí ele já... Olha lá, aqui era como se fosse um quarto. Você vê as paredes, olha. Né? Vai lá, Chico. Nosso cinegrafista vai até lá. O cara fez, na verdade, uma fortaleza aonde ele se escondia. Ele mandou construir aqui. O seu corpo está nessa propriedade. Seu corpo está nessa propriedade. E nós estamos aqui entrando, aqui dentro. Não dá, a gente não consegue. Mas era um cômodo, sim, era um cômodo de uma casa. Mas a gente só não consegue. É um dos cômodos, porque essa casa aqui era gigante. E de tão velho que é, nasceu árvore. Olha essa imagem agora. Nasceu uma árvore em cima da parede. Então vocês conseguem, mas isso aqui tem mais de 150 anos. Mais de 150 anos. Agora, que dependência da casa era essa? A gente não sabe. Sabemos que ele tinha uma máquina de fazer moedas, de fabricar moedas. Isso logo se espalhou. Tem também a história de que ele teriam matado ele, roubado essa máquina. E a outra grande história é que ele teria escondido tesouros, moedas aqui, porque era muito rico, e que essa máquina, ele teria também tentado esconder essa máquina ou jogar essa máquina aqui na região. A história conta, os velhos contam isso, né? Que ele suicidou, enterrou o ouro e jogou a máquina na cachoeira para fugir da polícia, para não achar prova, né, contra ele. É uma das versões. Uma, porque tem 3, né? Tem 6, uma das versões. E o que vocês vão ver agora é impressionante. Dá uma olhada naquele corredor e a árvore que se fez ao longo do tempo e do passado. Aqui seria... Tá. O local onde os escravos eram presos. Você não faz ideia, você que está me assistindo, que está num lugar desse e não tem como a gente não se arrepiar. Esses buracos na pedra, as pessoas mais velhas chegou a ver, foram roubadas. Tinha argolões onde se prendiam os escravos. Aí, ó, esses aqui eram onde prendiam os escravos. Tinha grilhões, né? Argolas. Pega mais uma vez para mim, será que é isso mesmo? Você que é historiador, pesquisador do Brasil, se a gente já está muito antigo, não tem mais sinais de corrente, mas aqui ficariam, foram aqui, argolas aqui, as pessoas ficariam. Então dá uma olhada, realmente faz nexo, porque ó, ficariam um do lado do outro. Por que esses buracos na parede?
Não tem nexo esses buracos na parede. Não tem. Agora olha isso aqui. Essa imagem incrível de uma árvore, de um tronco de uma árvore que brotou. Brotou, cara. Olha, ela ficou torta. Olha que coisa mais linda do mundo. E a perfeição da construção. Né? E a perfeição da construção. Os próprios escravos construíram aquilo que seria o porão de castigo deles, né? Porque ele tinha acesso, tinha uma escada, vinha nessa porta e dava acesso a esse. Aí vem cá. Aí você ganha um outro ponto aqui, olha. Na verdade, se escavações forem feitas aqui, muita coisa vai se descobrir. É preciso um investimento histórico do governo, interesse do governo em pesquisar um local como esse. Quantas pessoas que pisaram aqui no passado, quantas histórias, quantas mortes, quantos sofrimentos. Aqui também era um outro cômodo da casa, porque olha lá, tem parede, só para você entender. Só para você entender, lá tem outra parede, aqui a parede que segue. Era muito grande. Olha isso. A residência do conde, que chegou a ser acusado de falsificar moedas, de tentar dar um golpe no governo brasileiro, teria se refugiado aqui, feito fortuna, e que hoje esse local seria assombrado, seria cercado. Aqui será que seria o quê? Mais uma janela aqui, será? É, mais uma janela. E essa aqui era metade da casa. Pouco menos da metade. A outra metade era aterrada em cima ali. Nós vamos ver se dá acesso. Ali já era de um porão mais baixo, com as paredes eram de assoalho, porém de pouco acesso em cima. Para depois vinha a varanda, que era a entrada propriamente dita da propriedade, que era em cima. O chão será do que era, hein? É chão de terra batida. Né? Era de terra batida. Terra batida. Quanto poder. Caminhando de volta, fazer o sentido contrário agora, para continuar a nossa história. Daqui a pouco vamos no cemitério, aonde aqui ele fez um cemitério para ele. Vamos ver o local onde ele está enterrado. E o local também onde ele teria jogado a máquina que durante décadas muitas pessoas tentaram encontrar, muitas pessoas tentaram procurar essa máquina, esse tesouro e esse baú de moedas. Esse cheiro gostoso do que é, hein? Não chega a ser eucalipto, mas... É o cheiro de relva, né? É da relva mesmo, da mata. É a né? relva da mata daqui. Incrível. Alecrim, né? Alecrim. É uma residência que vocês estão vendo. Os buracos indicam que os escravos passaram por aqui. A energia que se tem desse local aqui, ela é esse corredor aqui. Lembrando que tudo isso aqui tinha telhado, que o tempo destruiu. Mas a energia... Imagina os escravos aqui sentados, dormindo, sendo açoitados, humilhados, quanta dor. E o local hoje é muito pouco visitado, porque realmente dizem que se ouve vozes, pessoas que já viram, inclusive teriam visto já uma pessoa aqui. Agora esses buracos aqui, esses buracos são intrigantes, é demais isso. Onde estaria Por que esses buracos? Vai para mim mais uma vez, Chico. Alguém tem explicação? O porquê desses buracos? Então a explicação mais lógica realmente é que teriam as argolas, as correntes e as argolas aí na época. Você que é engenheiro, olha essa parede. Hoje tem maquita, tem tudo, né? Olha como eles colocavam na época. Olha a engenharia da construção, da colocação das pedras grandes sobre as pedras pequenas e vice-versa. Olha a inteligência, isso em 1800 e tralalá. Então a inteligência do homem no passado é gigante. E a natureza agora, com essa imagem, nascer, onde funcionava como se fosse um corredor, uma árvore, um tronco. Vamos seguir a nossa expedição.
subindo agora quase que um morro. E você vê que o paredão ele continua do outro lado. A casa realmente... Obrigado, Ross, por me ajudar. Boa. A casa realmente era grande. Vai lá, Chico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar primeiro aqui. Deixa eu ver. Agora tá tomado. Você vê que toda aquela área, aquele mato alto aqui, era a residência do conde. Ele ficou doente durante muito tempo. Vamos embora. Vocês vão conhecer agora o cemitério. Ele se isolou de tal forma que ele criou uma propriedade de fuga, de esconderijo. Repito, por que o cara fez isso na época, hein? Com tanto lugar para ele ir, dinheiro, e a quantidade de dinheiro, né? Vou falar em quantidade, olha só a vista. As terras aqui perdi de vista. Tinha muitos escravos aqui. Esse livro que eu vou ler agora aqui, olha que coisa interessante. Vai indo, Chico. Nós estamos... Só vira agora, virou. Olha só. Para aí, Chico. Exato. Aí é um cemitério. Aonde você está vendo? Aí é um cemitério. Aqui é o cemitério que nós vamos levar e tem uma pessoa lá que vai contar para você as histórias de assombrações e casos que pairam sobre o folclore aqui da região. Olha só o que diz aqui. Vocês acham que é brincadeira? Vão mandando, eu vou lendo aqui para vocês. Eu vou lendo aqui. O conde estaria enterrado lá. Nós vamos ver, inclusive, o jazigo dele. Vem cá comigo, Chico. Em depoimento ao autor, e sempre andando, hein? Só que auxilia aí, por favor, aí, senão nosso câmera vai cair, que o terreno aqui é sinuoso. Em depoimento ao autor do livro, a cozinheira Sebastiana da Paz, ainda hoje vive radicada em Machado, Minas Gerais, e descendente de escravos que viveram aqui nessa fazenda, contou um pouco da vida no cativeiro. Eu conversava demais com a minha avó. Ela me mostrava as marcas no seu corpo e ele me levou até o local onde morava quando era escrava, no porão da casa. Naquele porão lá que nós estivemos. Ela foi ama de leite da fazenda Jardim em Poço Fundo, que é onde nós estamos aqui. Mas isso depois da morte do cônsul. A fazenda era de outra gente. Quando soube da Lei Áurea, ela morava lá ainda. Ela estava comendo feijão preto, angu e canjiquinha numa gamela, quando chegou alguém dizendo: a Lei Áurea chegou, acabou a escravidão, todos estão libertos. Acabou a escravidão, Lei Áurea, Princesa Isabel. Enfim, olha isso. Através da avó, Dona Tiana, soube também detalhes dos escravos. Pelo seu depoimento, os negros eram acordados antes do dia clarear e nas maiores fazendas faziam fila para serem contados pelo feitor. Cada qual recebia uma dose de pinga e outra de café preto, ingerido após uma oração. Eles almoçavam e jantavam bem cedo. A comida era servida em cuias ou gamelas, na roça mesmo. Geralmente comiam todos os dias a mesma coisa: feijão com gordura, farinha de milho e angu e abóbora. Raramente carne. Muitos deles, inclusive essa senhora, já com 90 e poucos anos, nunca tinha experimentado ou comido arroz. O cemitério do Conde. Veja. Esse rapaz que apareceu, obviamente é um ser vivo. Vocês não viram fantasma, não. É uma das pessoas que vai nos contar as histórias. É por aqui que eu entro? Por aqui? Vamos lá. Me apoia aqui. Aqui o cemitério, hein? Que coisa... Ai. Não dá pra gente imaginar quantas pessoas estão aqui enterradas. Vai lá,
Francisco Paz. Mas aqui é um cemitério muito antigo. Cemitério demais antigo. Demais. Eu peço agora ajuda ao nosso segundo guia. Onde seria? Esse seria o local. Esse seria o local onde ele está. Segundo a lenda, aqui foi um cemitério onde estão sepultados os anjos, né, as pessoas ainda recém-nascidos que não foram batizados, e também alguns escravos também, segundo a lenda. E as pessoas ainda vêm aqui? As pessoas costumam visitar aqui e trazendo segundo a lenda. Até foi feita uma cruz em réplica dessa daqui, que é a original. A original é essa que nós estamos vendo. Essa aqui é a original, eles fizeram até uma réplica. E essa é a original que nós estamos vendo. Existem 3 hipóteses para a morte. Que ele teria cometido suicídio. E segundo a lenda também, e que ele havia forjado a sua morte devido aos crimes ou alguma coisa. E segundo também que trouxe as pessoas aqui, são uma máquina de fazer moedas de ouro, que ainda não se tem. E essa máquina ou estava sepultada, ou estava enterrada aqui, ou jogada lá na cachoeira, onde a gente vai ver depois. E essa máquina pertenceria ao conde na época? Com certeza. E que essa máquina produziria moedas de dinheiro sem ter colocado o ouro. Ela já produzia o próprio ouro. Vamos tentar ver aqui, Chico, o que está escrito. O que está escrito. Vamos tentar ali, abaixando agora aqui. Aqui jaz Lourenço Esten. Nasceu em... Não dá pra... É Estocolmo, né? Isso, nasceu em Estocolmo. Depois, fevereiro de 1800, falecido no dia 1º. E aí debaixo lá, foi o cônsul da Suécia e Noruega no Brasil. Olha isso. Agora, qual a história real? Ele inventou a sua morte e fugiu com essa máquina de ouro e com todo o seu dinheiro. Realmente a história de que ele estava muito doente e teria morrido nos braços do filho de 13 anos e feito vários pedidos e deixou toda essa história para trás, inclusive a máquina, e a máquina de fazer dinheiro que teria sido jogada numa cachoeira. Estará realmente o corpo dele aqui? Será que um dia a história do Brasil vai saber a verdade se aqui tem o corpo desse cônsul que foi, pelo menos, diante do relato dessa história que eu estou agora registrando, teria sido um dos primeiros golpes econômicos ricos da região aqui das Minas Gerais. Essa cruz aqui, ela é do quê? É ferro? Ela é o quê? Qual que é, por favor, senhores? Posto aqui, a maioria das pessoas. Por favor. Era de bronze, mas parece que com uma análise mais detalhada, pode-se observar que é de ferro fundido ou uma liga de ferro, uma liga de ferro com algum material, não propriamente de ferro puro, né? Fomos pegos agora de surpresa com uma forte chuva que dificulta agora o caminho da gente para nós chegarmos até a cachoeira, aonde diz a história do conde que ele teria trazido essa máquina de falsificar moedas e jogado nesse rio, nessa cachoeira. Você vê que é um local distante da onde nós estávamos, mais de 15 quilômetros, em estradas assim. Dá uma olhada. Estamos gravando aqui no domingo, 2 horas da tarde. A chuva que chegou forte, mas isso não vai dificultar o nosso caminho para chegar até o local. Imagine que
muitas pessoas, tinha gente que fazia todo esse caminho que vocês estão vendo. Olha lá, Chico. Olha aqui. Visão maravilhosa. As Minas Gerais. Vamos a caminho da cachoeira, onde o Conde teria jogado a máquina de falsificar moedas. Finalmente nós chegamos. Esse é o ponto. Gente, nós demoramos demais para chegar aqui. A chuva dificultou, abriu um pouco o sol agora. Demoramos exatos 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 de estrada de terra e chuva para chegar até aqui esse local. Como você sabe que eu gosto de desafios, eu falei, nós vamos chegar. Na metade do caminho, pensamos em até voltar, né, Chico? Pensamos até em voltar, diante da dificuldade. Ficamos parados 40 minutos, continuamos. 3 horas. 3 horas para ter esse cenário maravilhoso. Foi aqui, segundo a história, que o Conde teria vindo e jogado a máquina que o acusava de falsificação de moeda brasileira. Ele teria vindo aqui e nesse rio, nesse ponto que agora o Chico passeia, teria dispensado essa máquina que, na verdade, nunca ninguém encontrou. É apenas uma história. Mas uma história que muitos acreditaram. Contudo, que muita gente já veio até aqui. Teve expedições. Mas hoje uma empresa de água que toma conta aqui proíbe a entrada de pessoas. O que faz muito bem. Porque a curiosidade trouxe o Brasil até aqui para saber se tinha ouro, se tinha tesouro. E a curiosidade que atrai. A história que começou do outro lado da montanha termina aqui. Teria realmente o Conde passado por essas terras e jogado essa máquina? Uma história que já dura quase 185 anos. Essa máquina já deve ter apodrecido. Não há mais absolutamente nada. A água consumiu com tudo. Levou embora. A água levou embora tudo. Menos uma coisa. Uma história que até hoje dura. A água desemboca aqui embaixo. Nunca ninguém vai saber a realidade. Nunca. Se ele veio até aqui, essa ponte nem existia na época. Claro. Mas esse rio já existia. A água já passava por aqui. É um cenário deslumbrante, é uma coisa. Mas olha, você vê que realmente todas as pessoas tinham, ó, cuidado com o fio, hein? Tinham acesso até o rio. Imagina naquela época. Se hoje nós já temos aqui, imagine como caminhavam as pessoas na beira desse rio, o banho que tomavam e tudo mais. Ele segue, olha, você percebe que ele segue e vai embora. Várias quedas d'água que nós mostramos. Um cenário maravilhoso. Parece que é perto. Parece que é logo ali, mas não é. Disseram que é 20 minutos de caminhada. Não sei se eu aguento. Vamos lá. A informação é que o Conde teria feito todo esse trajeto. O rio acaba seguindo seu percurso. Eu confesso a vocês que a canseira já vai tomando conta. As pernas pesam. Que foi uma reportagem muito cansativa. Muito. A cachoeira que tem a queda d'água forte. Depois ela vai se acalmando. Mas é realmente muito cansativo demais. Se o Conde veio aqui há 183 anos jogar essa máquina que o incriminava, olha aí, olha que imagem. Vai descendo, cuidado, hein? E nós vamos ter que passar. Nós vamos ter que passar por toda uma trilha. Olha aí. Olha a trilha lá em cima, olha os bois. Dá uma olhada. Olha. Eu peço desculpa para vocês. Vou ter que dar uma parada até aqui que eu não vou conseguir.
Chico, o caminho é teu. Vai embora, prossegue. O nosso cinegrafista e a equipe técnica bateu o canseiro. Meu Deus do céu, dá uma olhada. Depois de 20 minutos, olha o que a minha equipe, o cinegrafista Francisco Paz, consegue captar para vocês. É lindo demais, é único. Olha o tamanho, essa mãe cachoeira, o tamanho. Meu Deus do céu, o tamanho dessa mãe cachoeira. Vai, Chico, passeia por ela. É incrível, cara. Olha a quantidade de... É uma comporta. É uma comporta a céu aberto. Você vê a quantidade de água, a velocidade. É uma imagem que parece não ser no Brasil, mas é aqui nas Minas Gerais, é aqui em Minas. Se você em casa está arrepiado, se comovendo, você imagina eu e a minha equipe do lado desse presente, dessa maravilha do céu. Olha, abre isso, Chico. Olha a imagem. É aqui que o conde teria buscado para largar o seu tesouro, deixar aqui, largar o seu tesouro, deixar aqui tudo aquilo que teria conseguido. A máquina de cunhar moedas, teria jogado aqui, olha. Se jogou, não somente o tempo, mas as águas levaram. Já não existe mais. 183 anos se passaram. E é daqui, de frente, com a cara da cachoeira. Verdade ou mentira? A história que o passado não apaga.